E chegamos à aula sobre análise ergonômica do trabalho, também conhecida como AET. Meu nome é Maria Gorete Fernandes, eu tenho doutorado em Ciências da Saúde e ensino ergonomia desde 2003. Meu e-mail de contato está aqui na frente, profadragorete@gmail.com. Caso alguém, após essa aula, queira tirar alguma dúvida ou entrar em contato. E também pode me seguir no Instagram, falar no direct. Meu Instagram é Gorete, com 2 T's e Fernandes. E vocês podem entrar em contato comigo após essa aula se tiverem alguma dúvida. Então, o que seria a análise ergonômica do trabalho? Principalmente, atualmente, que as empresas estão muito preocupadas com os riscos ergonômicos, né, com os problemas que podem causar à saúde do trabalhador, ela também é chamada de parecer ou laudo ergonômico. É ultimamente um dos documentos essenciais para você fazer uma avaliação quantitativa, né? Porque você pode pegar dados, ou qualitativa, porque você pode também fazer entrevista, né, dos seus funcionários, dos colaboradores que você está ali fazendo aquela análise ergonômica e coletar vários dados. Essa avaliação dos riscos ergonômicos, ela pode apresentar e está presente em máquinas, equipamentos, postos de trabalho, na execução da atividade profissional. E ela tem uma diferença quando a gente fala em análise ergonômica do trabalho ou laudo ergonômico. Sempre todo mundo pergunta isso. Então, são dois termos que têm muitas controvérsias entre profissionais da área sobre isso. Mas, assim, o laudo ergonômico, ele não é referenciado na NR17. E olha que, se você entrar no meu canal, você vai ver a aula geral da NR17, a aula do anexo 1, né, que é a de checkout, e a aula do anexo 2, que é telemarketing e teleatendimento. E agora essa aula que vai falar sobre análise ergonômica. Então, a gente não tem esse termo laudo ergonômico. Na NR, o que é falado várias vezes, até no anexo 2 fala, é análise ergonômica do trabalho. O laudo ergonômico, às vezes, é uma petição judicial. O empregador é que está obrigado a realizar essa análise ergonômica. Isso tem no subitem 17.2 da NR17, como você já viu nas minhas aulas, tem lá. Para avaliar as adaptações das características específicas fisiológicas, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica. Então, portanto, é ele que deve essa análise. E quem pode assinar? É uma pergunta polêmica. Quem é que pode? Quem é que está amparado? É um engenheiro? É um médico? É um fisioterapeuta? Quem é que está? Então, a NR17 ela não especifica quais profissionais têm amparo legal para elaborar e assinar a ET. Né? Então, assim, o Código de Processo Civil diz que o juiz é livre, por exemplo, para nomear e escolher um perito. Mesmo que esse perito tem que dispor de conhecimento técnico e científico para o caso. E tem inscrição no seu conselho, né? No seu próprio conselho da sua formação. Então, até hoje, a não ser que venha essa atualização aí da norma regulamentadora 17 e indique quem seria esse profissional, mas até hoje está livre para isso. Tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento técnico científico que comprove, né? Ou seja um ergonomista, ou um professor, ou alguém que estudou ou teve a disciplina numa pós de ergonomia, que tem essa aptidão. Ele tem que provar que sabe trabalhar com ferramenta ergonômica, que sabe interpretar a norma regulamentadora NR17, o anexo 1 e 2, ou seja, tem que ser essa pessoa que vai fazer isso aí. E essa pessoa que vai fazer essa análise ergonômica, ela tem que conhecer o que é um risco ergonômico, que é a primeira coisa que é aquele que pode interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador. E esse risco ergonômico pode causar desconforto e afetar do trabalhador. Então, listei aí 10 riscos ergonômicos, né? Que são a questão do esforço físico, do levantamento de peso, a postura inadequada no posto de trabalho, né? O controle rígido de produtividade, a situação de estresse mental do colaborador, do funcionário. O trabalho em período noturno também é um risco ergonômico, né?
A jornada de trabalho prolongada, a monotonia das atividades realizadas também é considerada como um risco ergonômico, repetitividade, imposição de rotina e rotina intensa. Então, aí a gente tem 10 riscos ergonômicos. E, assim, como é que a gente calcula esses riscos? Tem as ferramentas ergonômicas, que eu vou falar agora, que são muito utilizadas na análise ergonômica. Por exemplo, teste de esforço físico, através de questionário, para ver a questão do esforço físico. Levantamento de peso, tem ferramenta ergonômica para isso. Postura inadequada, a gente tem o RULA, o REBA. Situação de estresse mental, tem vários questionários, como o questionário, o MIB, o Malashman Inventory, né, com relação a burnout, é um questionário para ver a síndrome de burnout, o nível de estresse ocupacional dos trabalhadores. Né? Então, se você vai ver a questão de carga, aí você tem o NIOSH e por aí vai. Então, coisa que a gente tem que saber quais são os prejuízos causados pelos riscos ergonômicos. E, assim, quais são as ferramentas que eu vou utilizar nessa análise ergonômica mediante os riscos que eu vou avaliar. Então, distúrbio psicofisiológico, por exemplo. Então, qual a ferramenta para avaliar esse distúrbio psicológico? Aí eu já falei do MIB, que é um questionário amplamente utilizado. E esses riscos e esses prejuízos, eles afetam a saúde mental do trabalhador. Por exemplo, pode haver uma lesão por esforço repetitivo, conhecida como LE, ou um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, DOT. São riscos que podem causar verdadeiramente esse prejuízo. Por isso que a análise ergonômica é feita para identificar se está causando isso, e até mesmo o objetivo principal dela seria prevenir. Dores musculares, problemas de coluna, alteração do sono, cansaço, taquicardia, tensão, ansiedade, diabetes, doença do aparelho digestivo. Então, assim, várias coisas poderiam vir, o estresse até, diabetes, alguém pode perguntar, mas diabetes, sim, o nível de cortisol alto já foi provado, vários artigos falam que aí você tem uma sobrecarga nas células beta do pâncreas e aí você pode ter uma predisposição ou então uma diminuição da secreção de insulina causada por um estresse prolongado, crônico, tá? Então, assim, como iniciar essa análise para identificar tudo isso e prevenir todos esses riscos ou prevenir esses prejuízos no local de trabalho? A ergonômica do trabalho, ela vai se fundamentar na NR17. Lá ela fala que tem que descrever as características do pós-trabalho, o mobiliário, as ferramentas, as condições, posicionamento, a movimentação dos segmentos corporais, né? Avaliar a organização do trabalho. E isso pode ser feito também através de um relatório estatístico, que a análise ergonômica é um relatório bem fundamentado, né? Bem escrito, sobre a saúde e os agravos à saúde do trabalhador. Toda a norma já diz, a NR17 no anexo 2, ela diz que deve ser datada, impressa, ter folhas numeradas, rubricadas e contemplar obrigatoriamente as seguintes etapas de execução: explicitar a demanda do estudo, explicar como foi feito a metodologia dessa análise, analisar as tarefas, as situações e as atividades, discutir e fazer a restituição dos resultados para os trabalhadores envolvidos e para o empregador, fazer as recomendações ergonômicas dos postos de trabalho avaliados, por exemplo, recomendo o uso de apoio para pé, mousepad, apoio para o punho, aumentar a altura da bancada, diminuir a altura da bancada, né? Fazer uma avaliação e revisão das intervenções, né? E da eficiência das recomendações. Os relatórios de satisfação também podem ser colocados, né? Em relação ao registro de impressões das sugestões dos trabalhadores durante sua coleta da ET, você também pode colocar isso, porque o trabalhador, o colaborador, ele sabe mais do que nunca. Ele pode, de repente, chegar e dizer, olha, esse posto de trabalho é apertado, é quente, a altura dele é muito alta.
Então, ele mesmo dá esse retorno, essas informações para quem está avaliando, para o ergonomista. E as recomendações expressas, que seriam os objetivos, as definições, as propostas. Aí tem um exemplozinho de como você pode se basear, que é baixando o PDF da NR17, por exemplo, de ergonomia, e você seguir passo a passo. Essa aí na tela tá a geral, a NR17 geral, mas você tem o anexo 1 e 2, como eu já falei. E aí você ir descrevendo, citando na sua análise ergonômica se está de acordo com o item tal ou não, e assim vai. E também você vai na sua metodologia dizer qual ferramenta que você usou. Um bom exemplo disso, eu estou falando aqui na internet, na minha videoaula, porque eu trabalho com esse software e também posso falar dele porque baixei esse software, comprei o software, já faço há algum tempo todas as minhas aulas, as análises e tal, estimulo meus alunos a trabalhar com um software de análise ergonômica do trabalho. Tem o que mercado hoje melhor, que eu gosto, né? Que outras pessoas podem trabalhar com outros softwares, mas eu gosto muito do que foi desenvolvido pela FBF Sistemas. Ele foi desenvolvido para auxiliar as empresas na área de saúde, segurança, né? Saúde ocupacional. E você pode encontrar nesse site, está aqui, ó, https www.fbfsistemas.com/ergonomia.html. Simplesmente, se você botar a palavra também Ergolândia, você vai entrar aqui nesse site, porque vai aparecer. Atualmente a versão dele é a 7.0, ele tem 26 ferramentas ergonômicas de vários tipos e utilidades desenvolvida para avaliar e melhorar as condições de trabalho e proporcionar econômica mais clara. Essa aqui, quando você baixa o software, o mais novo, a nova versão deles é a 7.0 da FBF. E esse software você só paga uma vez, depois você só vai pagar ele se houver uma atualização, que geralmente custa em torno de R$120. Atualmente o software custa R$460, mas se você for mandar um oi para o pessoal, entrar em contato com eles e dizer assim, eu assisti a aula da professora Gorete, falando sobre o software, sobre análise ergonômica, eu gostaria de um desconto e tal. E aí você conversa com o pessoal da FBS Sistema e diz que assistiu essa minha videoaula e que queria fazer a aquisição. Mas se você não quiser adquirir de cara, você tem 30 dias, porque eles têm uma versão de demonstração, que eles chamam a versão demo, que fica aberta durante 30 dias para qualquer um de vocês, seja engenheiro, fisioterapeuta, ergonomista, qualquer profissional dessa área de saúde ocupacional, médico do trabalho, quem for que baixar essa versão vai ficar 30 dias com ela gratuitamente. E aí, olha, são as 26, ó, cada ferramenta dessa, quando você seleciona, aperta clicar e você entra na ferramenta. São 26. Essas ferramentas fazem o diagnóstico, fazem a avaliação do trabalho, visam corrigir as condições adequadas, né, do trabalho e reduzem, por exemplo, alguns índices de absenteísmo, afastamento por atestado médico, custo de tratamento de trabalho. Por quê? À medida que eu aplico as ferramentas e dou minha análise ergonômica, eu estou prevenindo. Então, eu quero reduzir esses índices de absenteísmo, de afastamento por atestado médico. Mas, para eu reduzir isso, eu tenho que identificar qual é o problema, qual o risco ergonômico, qual é o problema que está havendo, e ir lá e fazer, na minha análise ergonômica, sugerir isso. O software, ele tem também a finalidade de melhorar e aumentar a produtividade do trabalhador. Por isso que vários profissionais podem utilizar esse software, como ergonomista, fisioterapeuta do trabalho, médico do trabalho,
técnicos de engenharia de segurança do trabalho, líderes, coordenadores, supervisores de produção, gerência industrial, consultores, palestrantes, professores e estudantes da área de saúde e tal. É profissional. Como é que eu utilizo, eu já disse, vocês baixam aquela versão, depois entram, né, no software, e sempre que você tiver dúvida, você procura logo assim que entrar, escolher a ferramenta. Por exemplo, eu escolhi aqui o Reba, que você clica em informações, e aí esse informações vai te dizer o que é a ferramenta. Essa, por exemplo, de análise estimativa antropométrica. Então, essa ferramenta aqui, quando você clica nela, aparece já quais seriam os dimensionamentos corretos para uma pessoa, por exemplo, aqui 1,40 m. Coloquei 1,40 m, então ele já vai dar as medidas antropométricas da pessoa em pé e sentada, e aí você pode, com base nessas medidas, dizer se o posto de trabalho está dentro ou está fora da antropometria, da ergonomia, ou pode sugerir também a fabricação de móveis, mobiliários sob medida com essa ferramenta. Tem um checklist de code também, que é uma série de perguntas. Tem o Reba, que é aquele primeiro que eu mostrei. Sempre quando vocês procurarem a informação, que é um ícone azul que tem quando você está utilizando o software, ele vai sempre dizer para que serve. No caso, essa ferramenta do Reba, ela serve para avaliar o risco de se desenvolver uma lesão musculoesquelética a partir da avaliação da postura. Uma ferramenta concebida por esses dois autores aqui e que está gratuitamente lá no vídeo demonstrativo, né? No caso, no software de demonstração de 30 dias da Ergolândia. E depois pode ser sua, e além do mais, você pode gerar relatórios, você pode gerar um banco de dados com esse software. Então, aqui é um exemplo de avaliação do Reba, que vê as características de baixa sensibilidade e alta generalidade, né? E eles medem o Reba para avaliar como é feito esses movimentos repetitivos e a gravidade. Aí ela embate também com a similaridade do método Rula, que Rula também é isso. O Rula, ele faz uma análise dos membros superiores, do tronco, do membro inferior, e detecta também a existência de movimentos estressantes e posturas inadequadas. Então, muito parecido. A avaliação do Reba é sempre assim, ó, nível de ação 0, 1, 2, 3, 4. Aí tem os scores, quando você termina, que você coloca lá em resultado, e o nível de score. Então, tem assim, por exemplo, o nível de 2 a 3 é um nível baixo, de 4 a 7 é médio, de 8 a 10 alto, de 11 a 15 muito alto. Quanto mais vai aumentando esse nível, assim, mais indica a situação de emergência. Então, é necessário uma avaliação, intervenções, ó, breve ou agora. Quanto mais todos esses testes, eles têm uns scores, né? Tem umas avaliações. O Rula, como eu disse, é muito parecido com o Reba, mas ele fica bem aqui mais voltado para membros superiores. Mas ele identifica ou sugere o aparecimento de lesões musculoesqueléticas em membros superiores. Então, o Rula, ele também avalia, além do membro superior, pescoço, tronco, membro inferior, né? E determina o risco. O método Rula, por exemplo, interpreta assim, de 1 a 2, análise aceitável sem risco de lesão. Já se for um resultado com 7, necessita de investigação e um risco de lesão de 75% a 100% para esse método. Olha como é que aparece na tela aí. Lá no software você vai clicando, aí você clicou, por exemplo, no braço, aí você escolhe qual dessas posições no posto de trabalho que você está avaliando, né, qual desses ângulos são adotados pelo trabalhador. Geralmente eles ainda têm um opcional de falar se foi em abdução, ou seja, se o trabalhador abriu o braço, se elevou o ombro, se o braço estava apoiado ou não, né, e
as angulações. Aí você faz isso com o punho, com o pescoço, com as pernas, né? Então, vou passar aqui, ó, no pescoço, ver todos os ângulos. Você também vê a parte do membro inferior das pernas, o antebraço, rotação de punho, do tronco. Ver as atividades, se teve encarga, se a carga for menor do que 2 kg, for maior. Enfim, para você avaliar o seu trabalhador, e você que não é um profissional, por exemplo, um médico do trabalho, que não faz outros tipos de teste, é um ergonomista e você está mais voltado para o trabalho, a organização do trabalho, esse software Ergoland que eu estou falando é ótimo. E é ótimo também para você conseguir montar sua análise ergonômica. Outro método que tem lá no software, né, que a gente usa é o OAS, que foi criado na Finlândia e analisa as posturas de trabalho, né, identifica as coisas e tal. E a interpretação pericial do OAS é isso, não são necessárias medidas corretivas se tiver um resultado 1, são necessárias medidas corretivas imediatas se for 4, risco de 70% a 100%. Tem o NIOSH, esse NIOSH eu sugiro muito para meus alunos, quem trabalha com carga, porque ele vê o limite de peso recomendado. Ele é o primeiro lá no software Ergoland, é a primeira ferramenta que você faz. Então, ele calculado com base numa fórmula, e esse método para você ver a variável H, que é a distância horizontal em centímetro do maléolo até a pega da carga. Explicativo lá, tem a distância vertical entre chão e a pega da carga, que ele considera como variável V, AD. Então, isso são exemplos aqui que eu estou mostrando, que você vai encontrar lá no software. Vai calcular para você jogar uma fórmula, vocês vão ver até com relação à pega, se é boa, razoável, pobre. Olha aqui como é que ele pega essa carga. Pega boa, ele tem um suporte para pagar, pega razoável, não tem. A pobre é bem difícil, né? Não tem encaixe de alça e tal. Então ele explica. E depois ele jogar na fórmula, ele vai ver o índice de levantamento. Se for bom, é menor que 1. Se for razoável, é entre 1 e 2. E se for ruim, é maior que 2. O software calcula isso para você, dá um score com risco mínimo, moderado, máximo. E, para finalizar, quero colocar aqui para vocês como é o esquema geral da AET. Tem que ter uma capa, uma introdução. Geralmente você faz e explica nessa introdução como é sua análise ergonômica. Você faz a ponte com a norma regulamentadora, identifica a empresa, coloca o CNAE e tal, porque a aplicação dessa AET, os documentos de referência, avaliação dos postos, a relação. Lógico, vai ter foto, né? Vocês vão ter que bater foto. Inclusive no software tem uma parte lá que ele faz a análise da imagem também, possibilita isso. Você vai ver as características gerais da atividade, análise das condições de posto de trabalho, avaliação ergonômica dos postos de trabalho, as ferramentas, o resumo e recomendação, depois suas considerações finais e o parecer final. Considerações gerais e um parecer final, ou então em considerações gerais você já dá seu parecer final. Isso aqui é só um esquema, gente, tá? Um esquema de como você organizar a sua análise ergonômica. Aqui está o modelo, né? Você pode colocar a logomarca, né, da sua empresa ou sua, né? E era isso que eu tinha que falar, né? Uma aula breve, só explicando mais ou menos como seria essa análise ergonômica do trabalho. Se você gostou, dê um joinha e aproveita, vai lá, dá uma olhada no software Ergolândia e faz um teste durante 30 dias, vê se vocês gostaram. Ok? Um abraço, obrigada.